Só quero te falar que teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Glória a Deus, não há outro como o Senhor, não há outro como Ele é santo, Ele é digno, Ele é maravilhoso para as nossas vidas, amém? Glória a Deus. Irmãos, agora nós estaremos aqui inaugurando um novo quadro aqui. É por isso que eu chamei a Raquel, chamei o irmão Pedro, chamei o Joel, o Ira que está aqui nos acompanhando, porque nós vamos falar sobre o quadro O Assunto é Família. Glória a Deus por isso. E hoje nós temos um tema hoje para abordar, e é um tema muito assim complicado, é um tema na qual muitas pessoas têm dificuldade com esse nível de relacionamento, que é o relacionamento entre padrastos, madastras e enteados. Então eu convido a você nesses minutos seguintes a estar compartilhando conosco a sua opinião. Agora, a partir de agora, a sua opinião é muito importante para nós aqui nos comentários aqui na nossa live aqui. Eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre esse relacionamento. Se você é padastro, como é o seu relacionamento com o seu enteado? Se você é enteado, como é o seu relacionamento com o seu padastro e a sua madastra, amém? E é sabido aqui, eu estava lendo aqui os artigos do Google, eu fui procurar no Google, o William, sobre o que o Google, o que os especialistas dizem sobre essa relação. E o que eu mais me assustei é que nesse site de busca há muitas notícias de tragédias sobre essa relação
de padastro abusando das enteadas, né? Em 2008 nós vimos um crime muito bárbaro, né? Que é o caso dos Nardones, né? Quando a Isabela Nardoni foi jogada daquele prédio do 8º andar, né? Então essa relação é uma relação muito conflituosa, e hoje em dia, com o advento das transformações das famílias, né? Por causa do grande número de divórcios, né? Gravidez na adolescência, essa questão do padastro, madastra e enteados e enteadas está se tornando mais comum, né? E o que acontece muito assim nesses ambientes? Há uma guerra de ciúmes, né? Porque o padastro, né, Pedro, quer a atenção da mãe e o enteado também quer a atenção da mãe, então fica aquela guerra. Então, o que fazer com esse ambiente? É verdade, Saulo. Isso é um tema muito conflitante nos dias atuais também. Se você me permite, eu vou contar um pedacinho, porque eu passei como filho e também como padrasto. Amém, hoje, né? E o que acontece? Para os filhos, os pais são insubstituíveis, né? Não tem como eu substituir meu pai, não tem como eu substituir minha mãe. E a aceitação de um novo relacionamento, ele é muito complicado, porque quando há morte de um dos cônjuges, tá? Talvez seja mais aceitável do que quando há uma separação, tá? É o baque, né? Isso. Separação, né? Quando o homem ou a mulher falece, morre, quando a pessoa vai procurar um outro relacionamento, e tem outro fator, quando se é criança, tem uma certa situação, quando já é adolescente para cima, é outra situação. Então, percebe que é complicado da gente querer definir isso aí, sabe? Então, por exemplo, no meu caso, meu pai faleceu, eu tinha 6 anos de idade, né? Talvez poderia ser que um novo relacionamento da minha mãe eu fosse aceitar porque seria criança. Também não foi assim. Minha mãe demorou, na minha pré-adolescência, depois de 7, 8 anos, que minha mãe foi procurar um relacionamento, mas mesmo assim eu não aceitava de maneira nenhuma. E era complicado isso, entendeu? Porque eu ficava pensando, poxa, e o meu pai? Né? A primeira coisa que vem na mente de um filho é: peraí, essa pessoa vai assumir o posto do meu pai ou assumir o posto da minha mãe, sabe? Isso para a cabeça do jovem, né, é difícil de aceitar, né? Então, a minha mãe teve vários relacionamentos, não deram certo, e eu, em todos eles, eu brigava. Eu era contra. Oposição. Exatamente. Até que chegou um ponto em que o meu irmão mais velho, ele pegou e falou assim: escuta, a nossa mãe, ela tem o direito, sim, de ter uma nova vida com uma outra pessoa. Indiferentemente se você goste ou se você não goste, se você aceite, se você não aceite. Ela tem, ela pode ter, e ela precisa ter, sim, né? Então, requer uma maturidade. E como é que você vai requerer uma maturidade de uma pessoa pré-adolescente, de um jovem? Não tem como. Não tem como, né? Nós vemos aí hoje noticiários. E outra coisa, é difícil, porque a pessoa que vai entrar nesse relacionamento, será que ela está preparada para assumir, que nem no caso eu assumi a minha esposa com 3 filhos? Né? Aí você já mudou de lado. Exatamente. Você era enteado, aí quando você casou com a... Exato, quando eu casei com a Sandra, eu passei a ser padrasto, né? E não foi diferente, de jeito maneira, não foi muito difícil. Tive problemas assim, só que os problemas não chegavam direto de mim, coitado, né? Os filhos brigavam com ela. Por causa disso, por causa daquilo, não sei o quê, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, né? Até com o Felipe, que era o menorzinho, tudo bem, mas com os outros 2 maiores, no começo foi mais complicado. E principalmente quando tem os 2 tipos de sexo, os 2 filhos, homem e mulher, é complicadíssimo, é muito difícil.
Mas, para não ficar só nas minhas palavras, vamos abordar um tema aí com o restante dos jovens. É importante ouvir esse testemunho, né? Porque o que eu percebo, assim, o que faz uma pessoa, Raquel, na sua opinião, o que faz uma pessoa quando vai namorar alguém, você sabe que a pessoa tem filhos, né? O que faz a pessoa entrar nesse relacionamento? Porque muitas vezes a gente não calcula também, né? Sim. Não calcula o preço que vai se pagar, né? Para ter esse tipo de relacionamento, né? É muito complicado mesmo. E eu também posso dar o meu testemunho também, sim, né? Eu, quando comecei a ter um relacionamento com a minha esposa, né? Ela teve o Felipe, com 15 anos de idade, né? Foi uma gravidez precoce. E quando eu comecei a namorar o Felipe tinha 8 anos de idade. 8 anos de idade. E antes de eu namorar ela, eu já tive essa preocupação. Engraçado isso, porque eu cheguei nela e falei assim: Eliana, eu só vou namorar você se você falar com seu filho. Porque se você não falar com seu filho, eu não quero disputar o seu amor com ele. Porque o seu amor já é dele. A sua atenção já é dele, né? Aí ela pediu autorização para o Felipe autorizou, né? E nós começamos a namorar, noivamos e casamos. Quando nós casamos, o Felipe ainda não foi morar com a gente. Aí os meus problemas começaram quando ele começou a morar com a gente. Porque aí já entra a questão da convivência, né? Porque uma coisa, o enteado está na casa da avó, do avô. Agora outra coisa estar dentro dentro de casa. E teve esse conflito, teve esse jogo, né? Coitado da mãe e do pai, né? Que nem o Pedro falou, né? A mãe ouve o filho, vai falar pro padastro. Aí o padastro tem reclamação dos filhos, vai falar para a mãe, e fica aquele jogo de empurra. E eu quero contar meu testemunho aqui, que o que fez eu mudar a minha postura e reconhecer a minha figura de padastro com o Felipe foi o seguinte: que um dia eu fui trabalhar em Lorena, fiquei uma semana em Lorena, e eu fui pregar numa igreja. Aí no final do culto o irmão convidou eu para tomar uma Coca-Cola na casa dele. Foi a melhor Coca-Cola que eu tomei na minha vida. Porque eu cheguei lá, aquele irmão disse assim para mim: pastor, posso te falar algo de Deus? Eu falei: pode, por favor. Eu não sei porque que eu estou falando isso, mas Deus mandou entregar isso para você. Que você pode ter o pior inimigo da sua vida, aquela pessoa que você não quer ver nem pintar de ouro. Mas se você vê essa pessoa salvando o teu filho, cuidando do teu filho, você vai mudar a sua opinião sobre essa pessoa. Rapaz, eu fui para o hotel, mas eu fui assim, eu perdi o caminho. Porque eu falei: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? E se tem um jeito melhor de amar a Eliana, é amando o filho dela. Eu já mudei. Cheguei lá, já mudei minha postura. A Eliana até estranhou, nossa, uma viagem assim muda, a pessoa muda sim, quando Deus tem um encontro com a gente muda, né? E graças a Deus o Felipe é um filho que eu adotei. Hoje eu oro muito por ele. Nesse ano ele vai casar, já tem a sua empresa. Glória, né? a Deus. Então essa experiência é uma experiência que eu passo para todos vocês. Você que é padastro, você que é madastra, né? Se você quer amar o seu esposo e a sua esposa, ame o filho dele também. Sim. Né? É a família, né? É a família. A pessoa que vai entrar num lar, que vai ter um novo relacionamento, ele tem que pensar que ele está adotando uma família para a vida dele. E assim como ele ama a sua esposa, ele tem que amar os filhos dela, ou dele, né? E vice-versa. É a melhor parte. Exatamente, né? Porque é uma família que está ali, né? Então tem que ter sim o amor, o respeito, né? Em primeiro lugar, para poder viver em comunhão, né? Felizes. Mas conflito vai ter sempre. Vai ter sempre. Por mais que, por exemplo, seja num relacionamento de uma separação, que o pai não esteve presente, não deu amor, ele não é substituído. Ele vai continuar sendo pai, ela vai continuar sendo mãe. Né? E foi uma coisa que eu sempre deixei bem claro. Eu falei: seus pais não estão aqui, sou eu que estou aqui, mas vai visitar teu pai. Vai lá na casa dele, se presente para ele, fala: vim aqui te ver, tudo bem, dá um abraço nele, converse com ele,
né? Não menospreze. Honre ele. Honre ele, ou honre ela, né? É parte da tua vida, é sangue do teu sangue, né? Só não está presente no dia a dia, mas faça o seu papel de filho. Amém. Né? É assim que tem que ser. Irmã Raquel? Não é mesmo? Eu vou ler aqui um versículo. Está ligado agora? Vou ler aqui um versículo interessante enquanto os pastores estavam falando, que está em 2 Timóteo 3,16, que diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas e principalmente para disciplinar com justiça. Então, eu acredito que nesse assunto aqui, eu acho que a base principal é você olhar para o que as escrituras dizem, para você poder saber lidar com a situação, porque em tudo, em todas as situações, você vai precisar disciplinar com justiça, né? Você vai precisar amar, e não é um amor banal, como a gente vê hoje, que você falou, eu te amo, eu amanhã. te amo. Exatamente, eu te amo, vou cuidar de você, amanhã não quero mais, porque o seu filho talvez seja muito, muito para mim, talvez seja uma responsabilidade muito, e o que o senhor falou eu concordo muito, que é você, primeiro, antes de entrar em um relacionamento, você precisa conhecer, você precisa ter um contato a mais com o seu futuro enteado, não já chegar de imediato, porque tem todas as questões passadas, né? Vai que ele acabou os pais se separaram de uma maneira não tão boa, e isso causou traumas para ele. Na maioria exatamente, dos casos, muitas né? das vezes é um desconhecido que chega no dia seguinte, então para ele você tem que entender, não é que você vai querer que ele já te ame, que ele já goste de você no outro dia, isso demora, e é o que Paulo fala, o amor, né? É um processo. Paciente, bondoso, é um processo. Então, muitas das vezes as pessoas elas acham que vai chegar, vai dar tudo certo, a criança vai gostar. Tem vários estágios, geralmente as crianças elas conseguem de uma maneira melhor, né, não entender, mas lidar com a situação. O jovem, por ele entender mais, ele acaba discordando de muitas coisas, é aí que acaba entrando em vários contritos e atritos familiares. Então, eu acredito que você precisa ir pelas beiradas, entender melhor e saber com certeza se é isso mesmo que você quer. Porque a partir do momento em que você casar com a mulher, o filho dela não vai ser apenas um enteado. Você vai ajudar na criação. Sim. Claro que o pai, se ele ainda estiver um pai vivo, o pai vai ser primordial, vai ser o primeiro. Ele não vai ser um substituto, como o Pedrão já falou. Não existe isso. O pai é pai, né? A irmã Gilde fez um comentário interessante aqui, ó. José adotou Jesus como filho. José, né, foi padastro de Jesus, exemplo, né? De amor. O irmão Gilberto também está relatando a sua experiência também, né? Quando a minha mãe teve um outro relacionamento depois da separação, foi difícil, pois eu tive que entrar num relacionamento também, por vários motivos. Ou seja, os filhos entram vai de carona. Não tem como, não tem né? Como. Então é bacana. E essa questão de Jesus também. Jesus teve um padastro também, né? Que, embora Jesus foi filho de Deus, ele aqui na terra precisou de um pai para ensinar, né? É verdade. E uma questão, William, que eu acho muito bonita de Jesus, é que Jesus ele foi totalmente submisso, né? Ao pai e à mãe, né? Sim. Sendo filho de Deus, ele poderia muito bem, né? Não, você não manda em mim. Olha quem que é meu pai. Meu pai é criador do mundo. Essa questão de ser submisso é algo que pega bastante, porque ninguém quer largar, né, assim, o seu posto de um certo poder para se submeter a outra pessoa que, no caso aqui que nós estamos falando, uma pessoa estranha, né, que está pro filho é um estranho que está chegando em casa. Exatamente, muito bem colocado, William. É essa mesmo a percepção de quando do relacionamento, primeiro relacionamento da minha mãe, eu falei, quem é esse cara, né? Quem é essa figura? Nunca vi na minha vida, né? E vai chegar, e vai entrar, e vai. Essa é a reação que os filhos têm, que os filhos sentem. E creio que não foi diferente quando eu comecei a me relacionar com a minha esposa. Eu creio que os filhos pensaram a mesma coisa. Não, mas eu tenho um pai. Quem que esse cara que está fazendo aqui? Esse cara vai morar aqui? Espera aí, entendeu? Então é assim. Mas o principal de tudo que eu vejo, o pastor Saulo, está nas pessoas que irão se relacionar. Ou o homem ou a mulher. Eles se prepararem, conhecerem, como a Raquel falou, para poder entrar no relacionamento. Porque
Porque muitos entram de cabeça, não quer nem saber, não, eu amo. E acaba trazendo mais trauma para a criança, né? Ou para o jovem. Dificilmente lá no futuro ele vai conseguir confiar de novo nessa situação. Com certeza. Então a pessoa tem que conhecer a pessoa, como é a família daquela pessoa, quantos filhos tem, qual que é o relacionamento, né, familiar, para ele poder fazer parte dessa família, né? É assim o meu pensamento hoje. Amém. Olha, o Herbert aqui está falando aqui. Está correspondendo aqui, o Herbert é o nosso produtor. Ele está dizendo aqui que ele casou e assumiu 5. 5 enteados, né? E é importante isso aí, né? É importante a gente relatar essas experiências, porque tudo é possível através do Evangelho. Sim, né? Eu vejo que o importante nisso é o diálogo. Diálogo. O diálogo. Em todas as partes, né? Se não tiver o diálogo, o consenso nesse diálogo também, querer entender, querer ouvir, porque às vezes a pessoa vai no diálogo, mas ele quer falar, ele não quer ouvir. É verdade. Então, está aí o nosso recado, a nossa discussão, né, sobre essa relação. Essa relação, ela tem jeito sim. Se você convidar Jesus para te ajudar, Ele com certeza vai te ajudar nessa relação de você aceitar seus enteados e ame os seus enteados, e também o padrasto, a madrasta. Que nós oramos por vocês e que Deus possa sempre te abençoar.